O momento certo não existe, crie o seu momento. Esperar o momento certo pode parecer prudência, mas muitas vezes é apenas uma forma confortável de adiar aquilo que sabemos que precisamos fazer. Quantas vezes você já disse para si mesmo: quando eu tiver mais tempo, eu começo. Quando eu tiver dinheiro, eu invisto. Quando tudo estiver organizado, eu vou mudar. Quando eu estiver preparado, eu vou tentar. Quando aparecer uma oportunidade, eu aproveito. Mas existe uma verdade que precisamos aceitar: o momento perfeito provavelmente nunca vai chegar. A vida não costuma entregar todas as condições ideais antes de nos permitir começar. Na maioria das vezes, nós começamos com medo. Começamos sem dinheiro suficiente. Começamos sem experiência. Começamos sem conhecer todas as respostas. Começamos inseguros. Começamos pequenos. E, justamente porque começamos, aprendemos. É durante o caminho que desenvolvemos força. É durante o processo que adquirimos experiência. É enfrentando dificuldades que descobrimos capacidades que nem imaginávamos possuir. Por isso, talvez você não precise esperar mais. Talvez você precise simplesmente começar. Começar com aquilo que você tem. Começar de onde você está. Começar do jeito que consegue. Não espere ter o cenário perfeito para dar o primeiro passo. Crie o seu momento. Porque o momento certo não é uma data marcada no calendário. O momento certo é a decisão que você toma quando resolve parar de adiar a própria vida. Pare de viver no piloto automático. Existe uma armadilha silenciosa que pode controlar os nossos dias: o piloto automático. Você acorda, faz as mesmas coisas, pensa as mesmas coisas, reclama das mesmas coisas, adia os mesmos projetos, promete que amanhã será diferente, e então chega amanhã, e tudo continua igual. Passa uma semana, depois um mês, depois um ano, e, quando você percebe, está olhando para trás perguntando: por que eu não comecei antes? Talvez essa pergunta esteja chegando justamente agora. E talvez a resposta seja simples: porque você estava esperando o momento certo. Mas hoje pode ser diferente. Hoje você pode interromper esse ciclo. Hoje você pode tomar uma decisão. Hoje você pode escolher agir. Não significa que tudo vai mudar imediatamente. Significa que você vai mudar a direção. E quando a direção muda, o destino começa a mudar também. Você não precisa saber tudo para começar. Muitas pessoas não começam porque acreditam que precisam ter todas as respostas. Mas ninguém começa sabendo tudo. Quem abre uma empresa não sabe tudo sobre administrar. Quem começa um canal não sabe tudo sobre produção de vídeos. Quem começa um projeto não conhece todos os obstáculos. Quem decide mudar de vida não sabe exatamente como será o caminho. A experiência vem depois. Primeiro existe a decisão. Depois vem a ação. Depois vêm os erros. Depois vêm os aprendizados. E, pouco a pouco, você se torna uma pessoa mais preparada. Não espere se sentir completamente preparado. Muitas vezes, a preparação acontece depois que você começa. A sorte precisa encontrar você trabalhando. A sorte pode ajudar. Uma oportunidade pode aparecer. Uma pessoa pode abrir uma porta. Uma ideia pode mudar sua trajetória. Mas existe uma coisa que você precisa fazer: estar em movimento. A oportunidade pode passar pela sua frente, mas se você estiver parado, talvez nem perceba. Por isso, faça a sua parte. Estude, trabalhe, tente, aprenda, melhore, divulgue, construa. Persistir não significa fazer exatamente a mesma coisa para sempre. Persistir significa continuar avançando, aprendendo e ajustando a rota. Quem trabalha todos os dias aumenta as chances de encontrar oportunidades.
Quem se prepara aumenta as chances de aproveitá-las. Quem age cria possibilidades. Não compare o seu começo com o meio de outra pessoa. Um dos maiores motivos de desânimo é a comparação. Você olha para alguém que já conseguiu aquilo que deseja e pensa: eu nunca vou chegar lá. Mas você está vendo apenas uma parte da história. Você não viu os anos de esforço. Não viu os erros. Não viu as noites difíceis. Não viu as oportunidades perdidas. Não viu as tentativas que deram errado. Não viu os momentos em que essa pessoa também pensou em desistir. Você está comparando o seu capítulo inicial com o capítulo avançado de outra pessoa. Não faça isso. Compare você com quem você era ontem. Se hoje você aprendeu alguma coisa nova, você avançou. Se hoje você trabalhou um pouco mais, você avançou. Se hoje você teve coragem de tentar novamente, você avançou. Se hoje você não desistiu, você avançou. Pequenos avanços também são avanços. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Às vezes olhamos para nossa vida e pensamos: preciso mudar tudo. E isso pode assustar. Então fazemos nada. Mas talvez você não precise mudar tudo hoje. Mude uma coisa. Comece pequeno. 1 hora de estudo. Uma ligação. Uma proposta. Uma publicação. Uma caminhada. Uma página escrita. Uma ideia colocada em prática. Uma conversa importante. Uma tarefa que você vem adiando. Uma pequena atitude pode parecer insignificante hoje, mas pequenas atitudes repetidas durante meses podem transformar completamente uma vida. O segredo não está apenas na intensidade. Está na constância. O que você está adiando? Pare por alguns segundos e pense: existe alguma coisa que você sabe que deveria começar? Um projeto? Um negócio? Um canal? Um curso? Um trabalho? Uma mudança? Uma conversa? Uma decisão? Talvez você esteja esperando coragem. Mas coragem não significa ausência de medo. Coragem é agir mesmo quando existe medo. Você pode sentir insegurança e ainda assim avançar. Pode sentir medo e ainda assim tentar. Pode não saber o resultado e ainda assim dar o primeiro passo. Não permita que o medo tome decisões importantes no seu lugar. O fracasso não é o fim. Talvez você já tenha tentado. Talvez tenha dado errado. Talvez alguém tenha dito que você não conseguiria. Talvez você tenha perdido dinheiro. Talvez tenha perdido tempo. Talvez tenha confiado em pessoas erradas. Talvez tenha cometido erros. Mas escute isso com atenção. Um resultado ruim não significa que a sua história terminou. Você pode aprender, pode corrigir, pode recomeçar, pode tentar de outra maneira, pode fazer melhor. O fracasso pode ensinar coisas que o sucesso jamais ensinaria. Ele pode mostrar quem realmente está ao seu lado. Pode revelar seus pontos fracos. Pode ensinar disciplina. Pode ensinar paciência. Pode ensinar humildade. Pode ensinar estratégia. Não desperdice uma experiência difícil. Transforme-a em aprendizado. Recomeçar não é voltar ao zero. Quando você recomeça, você não volta para o zero. Você volta com experiência. Volta sabendo o que não funcionou. Volta conhecendo algumas dificuldades. Volta mais consciente. Volta mais preparado. Por isso, não tenha vergonha de recomeçar. Tenha orgulho de ainda estar tentando. Há pessoas que desistiram porque uma tentativa não deu certo. Você não precisa ser uma dessas pessoas. Respire. Levante. Analise. Aprenda. E continue. O futuro é construído no presente. Muitas pessoas vivem esperando o futuro.
Quando eu ganhar mais, serei feliz. Quando eu tiver minha casa, começarei. Quando meu negócio crescer, vou descansar. Quando tudo estiver resolvido, vou viver. Mas a vida acontece agora. O futuro é consequência de decisões presentes. O que você faz hoje influencia o que poderá viver amanhã. Por isso, não despreze o presente. Use o dia de hoje. Faça alguma coisa. Construa alguma coisa. Aprenda alguma coisa. Resolva alguma coisa. Plante alguma coisa. Porque quem planta hoje aumenta as chances de colher amanhã. Não deixe a procrastinação roubar sua vida. Procrastinar parece inofensivo. Você diz: depois eu faço. E continua assistindo. Continua rolando a tela. Continua esperando. Continua adiando. Mas cada depois representa um pequeno pedaço da sua vida que não volta. O tempo é um dos recursos mais preciosos que temos. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Uma oportunidade perdida pode ser substituída. Mas uma hora que passou não retorna. Por isso, pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer hoje que tornará o meu amanhã melhor? E faça, mesmo que seja pequeno. Disciplina quando a motivação acabar. Motivação é maravilhosa. Ela nos inspira. Ela nos faz começar. Mas ela não permanece o tempo todo. Haverá dias em que você não vai querer trabalhar. Dias em que estará cansado. Dias em que vai duvidar. Dias em que não terá vontade. É aí que entra a disciplina. Disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando a vontade desaparece. Não significa ignorar seus limites. Significa não permitir que cada mudança de humor determine o rumo da sua vida. Você precisa aprender a continuar. Um passo, depois outro, até perceber que chegou mais longe do que imaginava. Não espere a aprovação de todo mundo. Se você depender da aprovação de todas as pessoas, provavelmente nunca fará nada diferente. Sempre haverá alguém dizendo: não vai funcionar. Você está perdendo tempo. Isso não é para você. Eu faria diferente. Você deveria desistir. Ou simplesmente haverá pessoas que não acreditarão em você. Tudo bem. Você não precisa convencer todo mundo. Você precisa ter clareza sobre aquilo que está construindo. Ouça conselhos. Aprenda com pessoas experientes. Aceite críticas construtivas. Mas não entregue o controle da sua vida para opiniões alheias. A sua caminhada é sua. Faça a sua parte. Existe uma frase simples que pode mudar sua maneira de enxergar a vida. Faça a sua parte. Você não controla tudo. Não controla o que os outros pensam. Não controla todas as oportunidades. Não controla o passado. Não controla todas as circunstâncias. Mas pode controlar suas atitudes. Pode controlar seu esforço. Pode controlar sua preparação. Pode controlar suas escolhas. Pode controlar sua disposição para aprender. Pode controlar se vai continuar tentando. Então concentre sua energia naquilo que está ao seu alcance. Faça a sua parte. O resto será consequência. Um dia de cada vez. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Precisa apenas viver bem o dia de hoje. Faça o melhor que puder. Amanhã será outro dia. Talvez você ainda tenha problemas. Talvez ainda existam dificuldades. Mas você estará um pouco mais preparado. Um pouco mais experiente. Um pouco mais forte. Um pouco mais consciente. Não tenha pressa de construir algo sólido. Grandes resultados geralmente precisam de tempo. Uma árvore não cresce em uma noite. Uma empresa não se constrói em um dia.
Um profissional não se torna excelente em uma semana. Uma vida não muda completamente por causa de uma única decisão. Mas uma decisão pode iniciar uma transformação. E se hoje fosse o dia? E se hoje fosse o dia em que você finalmente começasse? E se hoje fosse o dia em que você parasse de esperar? E se hoje fosse o dia em que você dissesse: eu vou tentar. Eu vou aprender. Eu vou continuar. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Talvez você não consiga tudo, mas talvez consiga alguma coisa. E alguma coisa é melhor do que nada. Você ainda tem tempo. Não importa quantas vezes você tenha errado. Não importa quantos planos tenham sido interrompidos. Não importa quantas oportunidades você perdeu. Enquanto você estiver disposto a agir, existe possibilidade de mudança. Não fique preso ao que poderia ter sido. Pergunte: o que eu posso construir daqui para frente? Essa pergunta muda o foco. O passado ensina. O presente permite agir. O futuro será consequência. Então use o presente. Sua história ainda está sendo escrita. Talvez você esteja vivendo uma fase difícil. Talvez esteja cansado. Talvez esteja sem direção. Talvez esteja enfrentando problemas que ninguém conhece. Mas não confunda uma fase difícil com uma vida sem futuro. Uma fase passa. Um capítulo termina. Uma nova página pode começar. Você ainda pode aprender. Ainda pode crescer. Ainda pode construir. Ainda pode recomeçar. Ainda pode surpreender a si mesmo. A sua história ainda está sendo escrita. E talvez o próximo capítulo dependa de uma decisão que você toma hoje. Agora é a hora. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Não quando desaparecer o medo. Não quando todos acreditarem. Agora. Comece pequeno. Comece simples. Comece com aquilo que você tem. Se precisar aprender, aprenda. Se precisar mudar, mude. Se precisar recomeçar, recomece. Se precisar pedir ajuda, peça. Se precisar descansar, descanse. Mas não abandone aquilo que realmente importa para você. Uma decisão. Talvez você tenha chegado até aqui porque precisava ouvir isso. Então faça uma promessa para si mesmo. Pare de esperar o momento perfeito. Pare de adiar indefinidamente. Pare de viver apenas no planejamento. Transforme intenção em ação. Escolha uma coisa que você pode fazer hoje. E faça. Não precisa contar para todo mundo. Não precisa esperar aplausos. Não precisa provar nada. Apenas faça. Porque quando você começa a agir, algo muda dentro de você. Você deixa de ser apenas alguém que deseja e passa a ser alguém que está construindo. Lembre-se, o momento perfeito não vem. Você cria o momento. A oportunidade pode aparecer, mas você precisa estar preparado. A sorte pode ajudar, mas ela precisa encontrar você trabalhando. O caminho pode ser difícil, mas cada passo ensina alguma coisa. Você pode sentir medo, mas ainda pode agir. Pode errar, mas ainda pode aprender. Pode cair, mas ainda pode levantar. Pode recomeçar. E, principalmente, pode começar hoje. Não espere a vida ficar perfeita para começar a viver. Não espere ter tudo para começar a construir. Não espere sentir coragem para agir. Comece. Faça a sua parte. Dê o primeiro passo. Depois dê o segundo. Continue. Aprenda. Melhore. Persista. E deixe que o tempo faça o trabalho dele. Porque resultados diferentes exigem atitudes diferentes. Se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, provavelmente continuará encontrando resultados semelhantes.
Mas quando você decide assumir o controle das suas escolhas, algo começa a mudar. Talvez não seja rápido. Talvez não seja fácil. Mas será seu. E, no final, você poderá olhar para trás e dizer: ainda bem que eu não esperei o momento certo. Eu criei o meu momento. Hoje é o dia. Hoje é a oportunidade. Hoje é o começo. Faça a sua parte hoje. O resto é consequência. E nunca se esqueça: você não precisa enxergar todo o caminho. Precisa apenas ter coragem para dar o próximo passo. Se você chegou até aqui, pare por alguns segundos. Respire. Olhe para dentro de você. Existe algo que você vem adiando? Então talvez esteja na hora de começar. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser grande. Precisa ser verdadeiro. Faça aquilo que você pode fazer hoje. Amanhã você poderá fazer mais. E depois de amanhã, mais um pouco. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Uma decisão de cada vez. Acredite no processo. Confie no seu esforço. Aprenda com os erros. Valorize cada pequena conquista. E nunca permita que o medo de começar seja maior do que o arrependimento de nunca ter tentado. O momento certo não está chegando. O momento certo é agora. E agora depende de você. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários. Eu vou começar hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de esperar e começar a agir. Talvez uma simples mensagem compartilhada por você seja exatamente aquilo que outra pessoa precisava ouvir hoje. Faça a sua parte. Comece hoje. Continue amanhã. E não desista de construir a vida que você deseja.